Como selecionar ações? Eu criei um método que busca selecionar ações com base em 3 critérios. O primeiro critério busca selecionar ações de alta rentabilidade. Empresas de alta rentabilidade são aquelas que, para cada real investido pelos acionistas, ela consegue ter uma rentabilidade elevada. Quanto mais, melhor. Uma métrica que nós olhamos muito é a rentabilidade sobre patrimônio líquido. O patrimônio líquido é, a grosso modo, o dinheiro colocado pelos acionistas naquele empreendimento. Eu busco empresas que tenham um ROI de pelo menos 10%. Ainda melhor se for 15%. Ou seja, para cada R$ 100 que os acionistas depositam na empresa, o ideal é que a empresa lucre 10 ou ainda melhor se lucrar 15 ou mais. Esta é uma métrica que avalia a qualidade daquela empresa. Outro critério que eu também observo é a relação de preço. De nada adianta comprar um produto muito bom ou uma ação muito rentável se for uma ação cara. Então, nós buscamos também empresas que estejam negociadas num múltiplo ou num preço interessante. Um múltiplo que eu gosto de utilizar é a relação preço-lucro. Obviamente, existem outros indicadores também, cada um com a sua fortaleza e fraqueza, mas aqui, para facilitar, vamos usar a relação preço-lucro. Eu gosto de buscar empresas que tenham uma relação preço-lucro inferior a 20 vezes o lucro. Se você for analisar o histórico de investimentos do Warren Buffett, é muito raro que ele adquira empresas que tenham múltiplos superiores a 20 vezes o lucro. Nós transferimos isso para a nossa abordagem também. Por fim, o terceiro indicador que eu costumo observar é o endividamento. Quando analisamos a principal causa de mortalidade das empresas, é a dívida. Portanto, a gente busca empresas que tenham endividamento controlado. Para nós, algumas métricas de endividamento mais comuns para analisar um empreendimento são a dívida sobre o patrimônio líquido, ou seja, quanto de endividamento a empresa possui em relação ao aplicado pelos acionistas, e também a dívida líquida sobre o EBITDA, que é uma proxy da geração de caixa daquela empresa. O ideal é que procuremos empresas que tenham uma dívida líquida sobre patrimônio líquido inferior a 100%, ou seja, que a empresa possua uma dívida com terceiros inferior ao que os acionistas depositaram naquela empresa. Melhor ainda se for 50% ou menos. Outro indicador que a gente acabou de citar é a dívida líquida sobre EBITDA. Nós buscamos empresas que tenham essa relação inferior a 3 vezes. Melhor ainda se for 2 vezes ou menos. Esses indicadores geralmente são fornecidos pela própria empresa nos seus releases trimestrais. Concluindo, nós buscamos empresas que são rentáveis, que estejam sendo negociadas num múltiplo acessível e também que possuam um balanço sólido. Dessa forma, você vai estar comprando uma empresa sólida, rentável.